vocês que essa foi a nossa última prova desse ano. Que delícia, que maravilha, que coisa boa. Encerramos as provas do 4º ano de 2020. Quero parabenizar a todos vocês pela dedicação de sempre, pelo empenho, dizer que vocês são crianças maravilhosas e que eu tenho muito orgulho de cada um de vocês. Uma salva de palmas por toda a dedicação de vocês. Vocês merecem todas as salvas de palmas do mundo. Todo parabéns desse mundo pela dedicação de vocês durante esse ano. Também para as famílias, porque querendo ou não, quem está ajudando vocês nesse momento tão difícil, na verdade, é a família de vocês. Então quero dar o meu parabéns, o meu muito obrigada pela parceria de tudo nesse ano. E pra gente encerrar então a nossa quinta-feira, a gente vai de matemática. A gente vai fazer do livro da página 261 até a página 260. Bem fácil, bem prático, bem tranquilo. Combinado? Lá na página 261 tá falando assim: o que essa balança indica quando os dois pratos estão equilibrados? Quando os dois pratos estão retinhos. Ele indica o quê? Tem o mesmo peso, um é maior, outro é menor, o que que indica? Depois, se colocarmos cada um desses conjuntos de pesos em cada um dos pratos da balança, seria correto afirmar que é igual, é diferente, qual é maior, qual que é menor? Pense e responda. Depois, caso a balança não fique em equilíbrio, que peso você deveria tirar de um dos pratos para que a igualdade seja igual? Então, vejam, depois, ali na número 2, vocês vão ter que, olha só, somar as continhas que estão ali. Certo? Faça o cálculo e escreva o que indica o resultado obtido em cada item. É a soma? É a diferença? O que que é? Bem fácil, bem tranquilo. Depois da número 3, a mochila escolar está em oferta e Lúcia e Flávio vão aproveitar para comprar uma. Lúcia pagou com uma cédula de R$100. Flávio deu uma cédula de R$50 e outra de 20. Quanto cada um recebeu de troco? Vocês vão ter que fazer primeiro a continha. 100 menos 58 para saber a de Lúcia e depois a de Flávio, 70 menos 58. Bem fácil. E depois descreva duas maneiras diferentes de comprar essa mochila usando o valor exato de cédula ou de moedas. Quais cédulas que a gente pode usar para comprar essa mochila? Obtendo R$58, vocês vão dar 2 exemplos. Bem fácil, tranquilo também. Depois, na número 4, vocês vão completar com os números que estão faltando ali. E depois, na 5, Jonas e Hélio estão economizando para comprar um aparelho de televisão novo, que custa R$ 4.099. Jonas já economizou R$ 1.355. Hélio economizou R$ 279. A menos que Jonas. Quanto falta para eles comprarem o televisor à vista? Daí vocês vão pegar 1.355 menos 279 e vão ver o resultado. E daí, depois do resultado que der, vocês vão somar com 1.355, bem fácil, tranquilo assim. E daí, depois, lá na página 263, vocês têm ali na número 1 as figuras geométricas e depois vão responder quais delas corresponde à planificação de um prisma, um cone, uma pirâmide e um cilindro. Depois da número 2. Oba! A atividade agora é carimbar. As crianças pintaram uma das faces de cada bloco da caixa e carimbaram numa folha. Procure embalagens, caixas, latas com formas diversas. Pinte e carimbo com cores diferentes as faces dos objetos que você conseguiu. Quanto mais formas diferentes você carimbar, melhor. Vocês têm tinta que sempre sobra nas atividades, então podem fazer. E como esse espaço aqui é pequeno, vocês podem estar fazendo ele lá no caderno de artes, não tem problema. Depois, a página 264, observe os triângulos representados na malha e trace o eixo de simetria. O eixo de simetria, aquela linha que divide a metade. Se tiver algum que não dá para dividir a metade, não tem problema, não faz. Porque não adianta fazer torto, porque eixo de simetria é a linha que divide os dois exatos, que os dois lados vão ser iguais. Depois, para ir a casa até o trabalho, Sofia realiza algumas mudanças de direção, como mostra a figura a seguir. Olha ali, do A a B, do B a C, assim por diante. Use o canto reto do seu esquadro, verifique em quais pontos desse percurso o ângulo que indica as mudanças de direção representa um ângulo agudo. Lembra o ângulo agudo
menor que a metade, depois um ângulo que é reto, que ele é bem na metade, tipo um quadradinho, e depois um ângulo obtuso, é aquele que é bem aberto. Então não precisa do transferidor, vão vendo essas dicas que eu dei pra vocês, certo? E depois, usando a régua e esquadro, desenhe no espaço abaixo um ângulo reto, um ângulo agudo e um ângulo obtuso. Reto, que, ó, o reto, que ele vai ficar bem retinho, depois um menorzinho e depois um maior. Bem fácil e tranquilo. Depois, na página 265, vocês vão ter que ir fazendo as continhas do que se pede referente àquela banca ali. Exemplo, na primeira vai ser 20 mais 8, na segunda 20 vezes 3, na C 8 vezes 2. E na D, primeiro 8 mais 4, depois o resultado que der mais 20. Bem fácil e bem tranquilo, galera. Depois, vamos lá então, estamos acabando quase na página 266. Para confeccionar uma fantasia de carnaval, uma costureira tem as seguintes opções de cores: verde, amarelo, vermelho, azul, preto e branco. Aquela cor ali, eu acho que é um amarelo queimado, mais o roxo. De quantas maneiras diferentes a fantasia pode ser feita? Quantas cores, maneiras diferentes ela pode ser feita? Prestem atenção. Depois, calcule os produtos como se pede. Ele tem continhas onde vocês vão ter que responder. Depois ali, vocês vão ter que ir na número 4, achar o resultado daquele quadro. Para achar o resultado, vocês vão ter que fazer 45 dividido por 15 para achar o resultado que tem aqui dentro do quadrinho. E depois ali na última, a quantia de R$820 será dividida igualmente em 5 pessoas. Qual será a parte de cada uma delas? Se quiser, desenhe as cédulas para mostrar. Se quiser fazer uma conta, se quiser fazer de cabeça, vai de vocês. Combinado, galera? Depois ali na página 267, agora um pouquinho sobre fração. Olhem ali a receita e depois, quantos ovos Mônica usou? Vocês vão responder. Quantos ml de leite ela usou? E depois, quantas gramas de farinha ela usou? Depois, ali na número 2, vocês vão ter que pintar as frações que estão pedindo. Olha só, as figuras estão divididas em partes iguais. Pinte de azul a fração da figura indicada em cada uma delas. Então, prestem atenção e vão pintando as frações. Depois, vocês vão escrever ali quanto é 1/10 de R$150. Daí depois, 1/3 de R$90, lembra? O R$90 dividido em 3 partes iguais vai ficar quantas? O 150 dividido em 10 partes iguais vai ficar quanto? E assim bem fácil. E depois, comprei uma caneta e um livro e paguei R$40. A caneta custou 1/4 dos R$40, a metade da metade. Daí, qual é o preço da caneta e qual o custo do livro? Lembra que 1/4, metade da metade? Então, daí depois do número 5, um pacote veio com 48 bombons. Alan ficou com a terça parte, Célia ficou com a sexta parte e a Lana com a 8ª parte. Com quantos bombons cada um deles ficou? Então, pensem e anotem ali. Dos bombons que sobraram, Ricardo ficou com a metade e Suzana ficou com a terça parte. Quantos bombons ficaram com Ricardo e com Suzana? E depois ainda sobraram bombons. Quantos bombons ainda sobraram? Vão pensando, usem o caderno de vocês, porque lá no caderno tem uma atividade bem parecida. No livro também tem uma atividade bem parecida, bem fácil. Na prova a gente também já fez uma atividade igual a essa. Bem parecida. Depois das 6 até a 9 são bem parecidas também. R$20 corresponde a que fração de uma cédula de 100? R$20 eu consigo quantos R$20 para formar 100? Daí vai ser 1 sobre o número, a quantidade de nota de 20 para formar 100. Depois, quantas notas de 10 eu preciso para formar uma de 20? 1 em cima e embaixo a quantas notas que vai precisar. Bem fácil. Depois, na página 269, veja as cédulas e moedas que Zeca tinha na carteira. Zeca comprou um caderno por R$15,35, uma camiseta por R$37,50 e uma caneta por R$12,25. De azul,
Circule o que Zeca gastou no caderno, de amarelo o que ele gastou na camisa e de vermelho o que ele gastou na caneta. E depois sobrou dinheiro, sim ou não. Então essa é a mais fácil de todas, na verdade. É só vocês juntar ali o 15 reais, o 35 e assim por diante. E depois ali vocês vão ver o tamanho deles. Veja essa foto, 6 amigos, e ali tá a quantidade de cada um. Pinte as camisetas de Guilherme, de Osvaldo, de Kleber, de Sérgio e assim por diante. E depois ali embaixo vocês vão transferir primeiro para milímetro, como é que vai ficar. Exemplo, 0,5 centímetros vai ser 5 mm. Depois para centímetro a gente acrescenta o 0, a vírgula e o cm. E para gramas a gente tira os zeros, exemplo ali o 1.300 vai ficar 1,3. Bem fácil, bem tranquilo as atividades. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar, que vocês vão dar um show, porque vocês são muito inteligentes. E a gente vai ficar por aqui. Espero vocês amanhã, sexta-feira. Deixa eu confessar pra vocês que amanhã tá bem fácil, bem tranquilo. Combinado, galera? Um beijo bem grande no coração de vocês. Não esqueçam de bater as fotos, de postar lá no Clipe Escola, que é pra eu ficar conferir as atividades de vocês.